Boa tarde, estamos começando aqui nossa live, né, programada para hoje, né, para essa tarde, né, conforme nós havíamos combinado. Então nós vamos conversar hoje, né, novamente, seguindo os nossos estudos, né. Vamos aqui agora acionar a turma do pessoal aqui do Instagram. Som está bom? Imagem está boa? É a pergunta que eu faço sempre, né, para poder verificar se podemos seguir, né? Então faço a pergunta se está tudo ok. O som está bom? Está chegando bem? Então boa tarde a todos que estão entrando. Vamos aguardar só mais um segundinho, mais alguns segundos, melhor dizendo, para que as pessoas entrem e assim nós sigamos com a nossa live, né? Com o nosso estudo dessa tarde, né? Só mais um pouquinho, o pessoal já está entrando. Sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindos mesmo, que é com alegria que a gente forma esse grupo virtual, já que não podemos estar perto fisicamente, nós vamos ficar juntos, né? Nem sempre para estar junto precisamos estar perto. Então vamos conversar, né? Só aguardar mais um pouquinho, as pessoas estão chegando, vi um sinalzinho aqui pedindo para esperar, então vamos aguardar um pouco. E mais uma vez eu pergunto se estão me ouvindo bem, se o som está bom, se está tudo ok. Acho que não precisamos regular nada, né? Ok? Então vamos lá, vamos começar nosso estudo, né? Aproveitar esses 60 minutos que o Instagram nos oferece. Então vamos conversar na sequência do que nós já vínhamos conversando, que era, ou é, né, a lei de destruição, né, as leis morais. E dentro das leis morais estamos estudando a lei de destruição e já, né, analisamos algumas questões dessa lei de destruição. Nós analisamos já a questão da destruição necessária e agora vamos conversar sobre os flagelos destruidores, que é um outro tópico, né? Volto a dizer, não tenho por finalidade ou não tenho por metodologia estudar questão a questão. Nós vamos salpicando questões para formar uma linha de raciocínio. E aí eu sempre deixo a sugestão para que vocês leiam em casa, né? Para aí em casa, né? Que vocês continuem esse estudo. E se porventura houver alguma dúvida em alguma questão, como eu deixo colocado nas páginas, né, tanto do Facebook quanto do YouTube e também aqui no Instagram, é só deixar a pergunta lá que eu tento responder caso não tenhamos abordado a questão no nosso estudo. Então, fica o convite, inclusive, se quiserem, inscrevam-se lá no meu canal do YouTube, é um prazer se vocês se inscreverem, como dizem os mais modernos, né? Se inscrevam, deem um like, né? Toque o sininho, se assim quiserem fazer, para mim será uma alegria tê-los lá também no YouTube, até porque lá eu coloco outras palestras que nem sempre são essas das nossas lives, né? Dos nossos estudos, né? Fica aqui o convite então para, se quiserem, inscrever na página lá do YouTube também, Simão Pedro de Lima. Vamos lá então com a nossa pergunta 737, né? Que é a que abre justamente o tópico, né? Ou por assim dizer, o subitem chamado flagelos destruidores. A palavra flagelo é um pouco pesada, eu entendo, né? Eu diria isso. Flagelo destruidores, ou seja, castigo, tortura, que é o que advém da palavra flagelo. Mas nós vamos verificar que na resposta dada pelos espíritos, eles sugerem que não utilizemos essa ideia nesse sentido. Eles vão dar uma outra conotação para essa ideia. Então vejamos a pergunta. Com que fim? Vejamos a pergunta, ela é forte. Com que fim Deus castiga a humanidade por meio de flagelos destruidores? É forte, castiga, né? Um Deus bondoso. Os espíritos, eu sempre digo, eles têm uma forma de decompor a resposta, eles dão uma resposta, depois eles clareiam um pouco mais e corrigem muitas vezes a própria pergunta. Então aqui dizem eles, para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos?
que em cada nova existência sobe mais um degrau na escala da perfeição, é preciso que se veja o objetivo para se poder apreciar os resultados. Como julgais? Aqui eu chamo a atenção porque é aqui que eles vão dar uma pequena correção na ideia ou nas palavras da pergunta. Como julgais somente do vosso ponto de vista pessoal, dai-lhes o nome de flagelos em virtude do prejuízo que vos causam. No entanto, muitas vezes esses transtornos são necessários para que mais depressa se chegue a uma ordem melhor das coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então vejamos que, embora tenhamos uma pergunta bem característica daquela visão de um Deus juiz, porque essa muitas vezes é a visão que se tem sobre Deus, um Deus juiz, um Deus que imputa penas, que aplica sanções, mas não é essa a ideia. Então é preciso que quando nós observamos, ou assim que observarmos uma pergunta, que também observemos o contexto no qual ela foi feita e qual a base epistemológica, qual a origem do conhecimento aplicada à pergunta. Então a pergunta se faz no bojo de uma ideia de um Deus juiz, de um Deus punitivo, de um Deus severo. E eu abro parênteses, já disse isso, não me lembro quando aqui, mas há uma forte frase de um pensador materialista chamado Feuerbach, discípulo de Hegel. Ele vai nos dizer no livro que ele escreve, um materialista, ele escreve um livro chamado A Essência do Cristianismo, e nesse livro ele vai dizer que está escrito que Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança. Desconfio, porém, que o homem fez Deus à sua imagem, à sua semelhança, pois o Deus que nos é apresentado tem mais defeitos humanos do que qualidades divinas. Essa é a fala de Feuerbach. Ou seja, a ideia que se tinha de Deus é a ideia que se fazia dele, ou seja, que se apresentava. E apresentava-se a ideia de um Deus punitivo, de um Deus que castigava, de um Deus que aplicava de forma impiedosa as suas leis. E nós já estudamos, já entendemos, quando principalmente observamos a questão número 13 do Livro dos Espíritos, que Deus é soberanamente justo e bom. Justo e bom. Deus não tem paixões, Deus não tem os sentimentos, digamos que rasteiros que nós temos, advindos do nosso nível evolutivo, ainda não desejável, no ponto desejável. Então o conceito que se tinha teológico, o conceito aplicado, o conceito, por assim dizer, comungado, era esse. E aí, nesse conceito, entende-se bem por que da pergunta 737 utilizar palavras um tanto desfocadas da realidade de Deus, ou seja, castigo e flagelos. Mas os espíritos tomaram o cuidado, como sempre fazem, de maneira respeitosa, de maneira sutil, de dizer que isso tudo, a própria organização da pergunta é em função da nossa forma de olhar. Vejam o que eles dizem: como julgais somente do vosso ponto de vista pessoal, ou seja, material, dai-lhes o nome de flagelos, em virtude de prejuízos que vos causam. Como que os discípulos a dizerem que não são flagelos, não são castigos, não são torturas, são situações naturais no processo evolutivo, em que esses momentos aparentemente adversos podem nos propiciar transformações, podem nos propiciar condições de crescimento. É o fim providencial, porque nós já vimos isso e vamos retornar à questão 728. Vejamos a questão 728. A destruição é uma lei da natureza? E eles respondem: é preciso que tudo se destrua para renascer e regenerar,
pois a isso que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então vejamos, são situações adversas transformadoras. Então nós não podemos dissociar a questão 737 da questão 728. Não podemos dissociar, porque a base epistemológica para a resposta, o fundamento para a resposta dos espíritos a uma pergunta, por assim dizer, um tanto contundente, é justamente o que está na resposta da questão 728. Com aquele objetivo transformador, pode-se entender a ideia, então, da destruição contida na palavra flagelo. É um processo de reconstrução. É um processo, imaginemos, uma reforma. Estamos com uma casa para ser reformada e queremos melhorá-la. Então é natural que desmanchemos paredes, que descasquemos paredes, que retiremos tijolos. Muitas vezes deixamos a casa quase que somente nas paredes e os tijolos. Rebocos são tirados, telhado é tirado, novo madeiramento é colocado, novo telhado é colocado, novos revestimentos são feitos, pisos são trocados, mas a base se mantém. A base que sustenta a casa se mantém. Ajustam-se os outros elementos constitutivos. Então vejamos, se nós olharmos a reforma com olhos de quem não sabe o objetivo, ou seja, de quem não viu o projeto, de quem não projetou, não ajustou, não calculou para já ver o resultado, se nós olharmos sem esses olhares, sem esses olhos, por assim dizer, nós veremos que uma casa está sendo destruída. Imaginemos uma casa toda feita, de repente olhamos para aquela casa e está só com os tijolos aparentes. Telhas retiradas, o madeiramento retirado, e nós vamos dizer, destruiu a casa. Mas o projetista, mas o arquiteto, mas aqueles que participaram do processo de projeto, enxergaram a casa reformada e sabem que aquela parede hoje descascada, amanhã estará devidamente rebocada, devidamente pintada, o telhado devidamente reformado e uma casa nova, não nova casa, uma casa nova se instala. Então essa é a ideia, desculpe-me uma analogia, por assim dizer, muito terrena, mas é o que eu vejo de mais próximo a essa ideia de transformação, a essa ideia de piorar para melhorar, vamos dizer assim, né? É esse o conceito. Então, quando eles dizem aqui que nós julgamos os fatos pelo nosso ponto de vista pessoal, é esse exemplo do transeunte que passa pela rua, observa a casa sendo demolida, entre aspas, ou seja, sendo reformada, e se assusta quando vê quase que só o esqueleto da casa. Mas o arquiteto está tranquilo. Os pedreiros estão tranquilos, os serventes estão tranquilos, o engenheiro está tranquilo, porque eles já viram o projeto e sabem que vão reformar, vai ficar melhor. Então é assim, os espíritos são os arquitetos, os engenheiros, e nós participamos também. Por que eu digo que nós participamos também desse processo de transformação revestido aparentemente de flagelos destruidores? Porque faz parte da nossa programação reencarnatória. Porque faz parte. Nós escolhemos muito claramente, disseram os espíritos, vejam que quase sempre eu estou indo à mesma questão, quase em todo momento que nós estamos falando das leis morais, eu estou indo à mesma questão. A questão 258 do Livro dos Espíritos, que fala da escolha das provas. Nós devemos sempre ler. Eu sugiro que essas três questões, aliás, três questões, 258, 259, 260, sejam lidas com frequência. Tatiane Godard coloca aqui, Deus, o grande arquiteto do universo. Não há dúvida, o grande arquiteto do universo. Porque ele programou a nossa existência, a nossa vida.
Ele nos deu a vida arquitetada para que nós, como pedreiros, como serventes ou até como engenheiros que somos da nossa vida, pudéssemos desenvolvê-la, pudéssemos construí-la gradativamente, num projeto divino. Nós somos um projeto divino, nós somos um projeto desse arquiteto, por assim dizer, arquiteto do universo. Mas nós somos os artífices, nós somos os pedreiros de nós mesmos. Nós construímos a nós mesmos dentro de um projeto que Deus nos deu, né? A vida, nos criar para viver. O projeto é a vida, a construção dela nós mesmos fazemos. Nós mesmos edificamos esse edifício, por assim chamado, viver. Mas a vida é o projeto divino. É o grande projeto desse arquiteto do universo. Muito bem colocada essa analogia, muito bem colocada pela Tatiane Godard. Mas pensemos aqui, voltemos. Por que 258, 259 e 260? Porque nós programamos o gênero de provas pelas quais queremos passar. E todas as provas que nós programamos têm como finalidade o nosso melhoramento, o nosso aprendizado, o nosso crescimento. Então, sim, faz parte da nossa necessidade ascensional. Não são coisas de Deus para nos prejudicar, para nos punir, nos castigar. São situações por nós mesmos concordadas para vivenciá-las. Experiências que nós desenvolveremos nessas situações. Então, por isso estamos no lugar certo, na hora certa. Disse isso várias vezes. E aqui, para isso, nós vamos à questão, deixa eu pegar o livro aqui, no instante, ao livro Consolador, mais uma vez. Percebam que quase sempre eu venho ao livro Consolador, porque tem muita relação. Aqui, na questão 250 do livro Consolador, Emmanuel vai nos trazer também subsídios que nos auxiliam muito para o entendimento dessa questão de estarmos no lugar certo, mesmo quando são situações, vamos chamá-las didaticamente apenas, as situações, chamá-las didaticamente, de provações, didaticamente só, né? Nilza Soares, lá de Uruguaiana, dando um alôzinho, boa tarde, Nilza. Não conheço ainda Uruguaiana, quem sabe um dia eu posso conhecer essa belíssima cidade aí do Rio Grande do Sul. Vejamos o que coloca aqui Emmanuel no tópico de provações. Na questão 250 do livro O Consolador. Ele diz: como se processa a provação coletiva? Interessante. Como se processa a provação coletiva? E o Espírito Emmanuel responde: na provação coletiva verifica-se a convocação dos espíritos encarnados participantes do mesmo débito com referência ao passado, ele usa um termo bem emmanuelino, delituoso e obscuro. O mecanismo da justiça na lei das compensações funciona então espontaneamente, através dos prepostos do Cristo, que convocam os comparsas na dívida do pretérito para os resgates em comum. Razão porque muitas vezes intitulais doloroso acaso, há circunstâncias que reúnem as criaturas mais díspares no mesmo acidente, que lhes ocasiona, por exemplo, a morte do corpo físico ou as mais variadas mutilações no quadro dos seus compromissos individuais. Então aqui, vejamos, Emmanuel nos coloca que as provações coletivas, elas ocorrem quando esses seres coletivamente colocados têm as mesmas naturezas provacionais. As mesmas naturezas provacionais. Né? É esse o ponto que nós temos que observar. Emmanuel vai dizer bem, então quando há algo que afeta uma população maior, aquela população maior tem um compromisso provacional que aquele fato contribui para, com as atitudes reativas das pessoas, desenvolver o processo de reparação e reerguer, por assim dizer, nossa estrutura ascensional.
Então é isso que está colocado aqui. Né? É esse ponto que nós vamos perceber que faz parte do nosso progresso, por isso, ou é para nosso progresso, por isso não podemos nos colocar como aqueles observadores subjetivos, ou seja, com subjetivismo, com o meu acho, mas com uma ideia de fim providencial, ou seja, com a ideia de tentar enxergar um pouco mais, ver o resultado, a ideia dos arquitetos das reformas das casas. Ou seja, apesar de destruídas, entre aspas, eles enxergam ela reconstruída lá na frente. Então, quando eles dizem como julgais somente do vosso ponto de vista pessoal, dai-lhes o nome de flagelos, em virtude do prejuízo que vos causam. E aí eles vão dizer, no entanto, veja, no entanto é uma expressão, é uma conjunção adversativa. E eu sempre insisto nas conjunções adversativas. Elas, quando são colocadas para num contexto, é porque vão mudar o próprio raciocínio naquele contexto. Então aqui os espíritos, ao colocarem no entanto, a partir da ideia que se olha somente com os olhos, com a visão pessoal, eles dizem, no entanto, em outras palavras, vamos alterar essa forma de entender, eles estão dizendo. E aí eles dizem, no entanto, muitas vezes essas transformações são necessárias para que mais depressa se chegue a uma ordem melhor das coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Essa última frase, ela é importante nós pensarmos sobre ela. É importante nós pensarmos sobre ela. Ela é importante. Porque, vejamos, e para que se realize em alguns anos o que teria exigido séculos. Quer dizer, então, que nesses momentos aparentemente adversos, nós podemos avançar. E podemos avançar muito. Sim, podemos. Podemos avançar muito. Avançar fisicamente, avançar tecnologicamente, avançar moralmente. Observemos o momento pelo qual passamos, esse momento pandêmico, um momento delicado, um momento difícil, uma provação coletiva, sem dúvida, e essa coletiva no sentido global. O mundo passa por essa situação, cada país, cada povo com as suas culturas estão agindo e reagindo de maneira semelhante, de maneira diferente, mas todos nós estamos passando pelas mesmas ou pela mesma circunstância. Uma circunstância em que temos que nos resguardar para resguardar os demais também. Uma circunstância que um isolamento social para evitar contaminações nossas, mas também que evitemos contaminações de outros, um isolamento quase que solidário, não só pensando na proteção própria, mas também nas dos demais, resguardando-nos para nos resguardar e resguardar os demais. Então é uma aprovação coletiva, e uma aprovação coletiva dentro do critério, ou melhor, dentro do entendimento do Espírito Emmanuel, nessa questão 250 do livro Consolador, que nós lemos há pouco, nesse contexto então, nós vamos perceber que se é global, é porque todos nós do planeta, todos nós habitantes do planeta Terra, estamos nas mesmas circunstâncias provacionais, por motivos semelhantes e por objetivo único, nosso melhoramento. Mas isso vai depender das nossas condutas individuais e coletivas. Então, não podemos dizer que é um processo por causa de A, B e C. Né? Não podemos dizer assim, o país tal é por causa disso, o país tal é por causa disso. Não. Há um débito coletivo, que podemos resumir numa questão, talvez nas duas palavras que os espíritos sempre resumem quando vão dizer de dano, ou o elemento danoso da sociedade. Orgulho e egoísmo. São as duas palavras que os espíritos sempre colocam. Orgulho e egoísmo. Vemos lá na questão 799 do Livro dos Espíritos,
quando vai se dizer que somente quando banido o orgulho e o egoísmo é que nós teremos esse melhoramento social, o que se repete também na questão 1019 do Livro dos Espíritos, só quando o bem reinar e ali serão banidos da terra o orgulho e o egoísmo. Então, nós não podemos e não temos, desculpe-me os que pensam de maneira diferente, com a devida vênia, mas não podemos fazer analogias do tipo, o país X fez isso porque no passado ele foi isso. Não. Isso é um reducionismo historiográfico sem necessidade. O ponto comum é orgulho e egoísmo. O orgulho e o egoísmo fez com que no passado fosse praticada a conduta, no presente praticada tal conduta. Então é uma questão que nós temos que fazer um olhar para nós mesmos e perceber que nós mesmos, nós, somos orgulhosos e egoístas. Somos. Talvez em nem todas as circunstâncias, mas em uma ou outra a gente acaba mostrando para nós mesmos. Nós mostramos para nós mesmos que temos sim esse orgulho e esse egoísmo. A salvaguarda de nós mesmos, muitas vezes. Então, é preciso que nós observemos que Deus não é um algoz. Deus não imputa penas. A lei de Deus, causa, efeito, ação, reação, já regula isso. Então não precisamos fazer exercício sobre A ou B. Né? Solange diz aqui, Simão, já ouvi a colocação sobre a Itália, que no passado era Império Romano. Não vamos trabalhar com essa ideia historiográfica. Porque não é por causa de A, B, é o sentimento da ação. Orgulho e egoísmo. Porque senão nós estaremos sempre com conjunturas, fazendo sempre conjecturas, melhor dizendo. E nós não estamos aqui para conjecturar fatos. Nós estamos aqui para atitudes. Porque a mesma Roma do Império Romano foi a Roma do renascimento cultural, foi a Roma que nos trouxe belíssimas artes, foi a Roma da legislação, a Roma do direito. Então nós temos que tomar alguns cuidados, porque nós olhamos um ponto expansionista no exemplo império, mas esquecemos das outras contribuições também feitas pelo mesmo povo. Então, tomemos um cuidado em relação a isso, para que não caiamos numa falácia historiográfica reencarnatória. Me desculpe criar esse termo. Né? Falácia historiográfica é um termo da historiografia. Mas uma falácia reencarnatória historiográfica. Então, pensemos melhor, né, nesses outros sentidos. Hoje, nós que estamos no direito, quando olhamos a estrutura romana oferecida para o raciocínio jurídico, é perfeita. Então, por que não dizer eles contribuíram muito? Como, da mesma forma, países colonialistas, Portugal, Espanha, contribuíram com o desenvolvimento tecnológico para a época, para as grandes navegações. Como da mesma forma os gregos nas suas disputas, como por exemplo as guerras medas, né, com os povos medos, ou a guerra com os persas, o expansionismo grego, a força espartana, mas também deles vieram a filosofia, deles vieram a disciplina no sentido de educação, né, educacional. Então, quantas coisas vieram desses povos que muitas vezes nós dizemos que sofrem por causa de A ou de B do passado. Não, a visão dos espíritos não é essa. Não vivemos mais na lei do tal e qual, na lei de talhão, na pena de talhão. É sempre o saldo. Sugiro que leiamos lá o artigo 16 do capítulo 7 do Código Penal da Vida Futura. É um código simples, são 33 artigos somente. Leiamos lá reparação, arrependimento, reparação e expiação. Né? Então vamos olhar melhor isso, deixemos de ser espíritas especulativos e passemos a espíritas ativos. O que nos interessa é o presente. O porquê em exato não é o foco. Porque Deus é justo, e se há algo pelo qual nós passamos é porque há uma causa. Mas eu não preciso saber a causa, os itens das causas. Eu só preciso saber que há
causa, porque Deus é justo. Então, se há causa, o que nós temos que fazer é mudar atitudes. E é uma pergunta que eu deixo aqui para que nós pensemos. Se falamos tanto desse isolamento, desse momento pandêmico, dessa dificuldade toda pela qual passamos, o que nós estamos fazendo interiormente para quando voltarmos à convivência, sermos outras pessoas? Porque senão de nada adiantou o trancafiamento, por assim dizer, como alguns gostam de colocar, o isolamento, o recolhimento. Estamos nesse momento com visões olhando para fora, esquecendo de olhar para nós mesmos. Então aqui, mais uma vez, estamos, como diz essa frase da questão 737, como julgais somente do vosso ponto de vista pessoal, dai-lhes o nome de flagelos. Questão 737, pergunta aqui Dinar. Então pensemos nesse sentido, para que não olhemos o acontecimento, o fato atual pelo qual passamos, seríssimo, não olhemos com esses olhos reducionistas da matéria, que olhamos apenas a externalidade. Vamos olhar a internalidade, os atos de solidariedade, os bons sentimentos. É para isso que esses momentos adversos servem. Do ponto de vista pessoal, a introspecção. E se são orgulho e egoísmo os pontos que nós temos nesse pêndulo, e um pêndulo, como é que eu posso dizer, um pêndulo vicioso, que de um lado está o orgulho e do outro o egoísmo, ficamos nesse movimento pendular, orgulho, egoísmo, orgulho, egoísmo, como que a colocar um segundo pêndulo do altruísmo, da solidariedade. Mas isso é de dentro para fora, nasce. Que seja por um processo reativo de situações adversas físicas, mas que nos levam a um repensar. E nesse sentido, abro um parêntese, e me desculpe se porventura essa live de hoje ficarmos só na questão 737. Mas é preciso que nós sintamos muito o conteúdo que está nessa questão. E as ideias transversais que nesse conteúdo também estão. Os elementos transversais do conteúdo. Então, por favor, me desculpem se eu ficar somente nessa questão 737. Vamos ao capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que temos aqui o sermão profético. Quantas vezes o olhar para esse sermão profético vai nas adjacências? Quantas vezes o olhar nesse sermão profético vai para os acessórios e não olha o principal? Muitas vezes os nossos olhares são olhares, por assim dizer, sensacionalistas. Nós queremos a parte mais sensacionalista. Vamos aqui ler o capítulo 24, olhando as guerras, os rumores de guerras, os terremotos. Mas esquecemos de olhar outras frases que estão nesse sermão profético, que são de cunho de introspecção. Raras vezes nós olhamos isso. Olhamos o aparente, esquecemos do profundo. Aqui diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. O templo físico, no caso aqui. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Do ponto de vista físico, isso também ocorreu. Anos 70 da era cristã, a destruição de Jerusalém, do templo em Jerusalém, pelos romanos. Jesus então segue com outra ideia. Ele diz: e estando assentado no Monte das Oliveiras, e do Monte das Oliveiras o olhar para Jerusalém é um olhar belíssimo, onde se avista quase que o âmago da cidade, uma paisagem espiritual, ou seja, com a reação espiritual muito legal. Aqui diz: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular,
olha o termo, chegaram a ele, os seus discípulos, em particular, quer dizer, mineiramente falando, eu não posso perder minha mineirice, minha mineiridade, debaixo de um quieto, chegaram para Jesus debaixo de um quieto, em particular dizendo, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. É interessante, o fim do mundo. E Jesus aproveitou essa expressão, fim do mundo, ele aproveitou para trazer o sentido real dessa ideia. Nós vamos ver esse sentido real. Diz ele, aí Jesus respondendo lhe disse, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Mostrando então que a percepção, a linha da realidade e da especulação, por assim dizer, a linha da realidade e das conjecturas seria muito tênue. Olha aqui ele dizendo, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Então, quando vê um versículo desse, eu não vou fazer uma análise profunda aqui do texto, estou apenas trazendo o texto para corroborar a questão 737. Num outro momento, se vocês se animarem, nós podemos fazer um estudo só do capítulo 24, aí assim, fazendo uma análise mais pormenorizada dos detalhes desse capítulo 24. Né, dessa parte do capítulo 24. Aqui eu estou buscando os elementos que subsidiam a relação com a questão 737. Então diz assim, haverá guerras, rumores de guerras, e a gente quando lê fica nisso, guerras, rumores de guerras. E aí não observamos o finalzinho, mas ainda não é o fim. E a pergunta foi fim do mundo. Então ele diz, guerras, rumores de guerras, não há o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, pestes, terremotos, em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Não está falando em fim. O que nos leva a perceber que não é aspecto físico dessa fala, não é aspecto material, não são cataclismos. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. O que é isso aqui? Comportamento. Aqui está se falando de comportamento. Não está se falando de elementos físicos. Comportamento, o comportamento que leva à guerra, o comportamento que leva ao desrespeito ambiental, o comportamento que muitas vezes, veremos em outras questões, criam os próprios, aspas, os flagelos. Então aqui é uma questão comportamental. E vejamos o versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Vejam, o amor se esfriará. Decisão pessoal. Quantas vezes nós olhamos as dificuldades e nos sentimos desanimados? E Jesus estava dizendo isso. Só que em seguida, tão logo ele diz essa frase, versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, ele já chega no versículo 13 dizendo, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas, olha a conjunção adversativa novamente. Inicia com a ideia, o amor de muitos se esfriará pela iniquidade dos homens, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Questão pessoal novamente. Pessoalidade, atitude pessoal. E aí ele vai mostrar agora o fim. Nesse versículo 14, ele vai explicar o fim do mundo que foi perguntado ali pelos discípulos no início do capítulo. Ele vai dizer, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo,
em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Então virá o fim. Quando virá o fim? Quando o evangelho do reino estiver pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim dessas atitudes, o fim dessa era, o fim dessas questões de provas e expiações. Mas quando será isso? Quando? Aí precisamos ir ao versículo 36 desse capítulo 24. Ele diz que chegará ao fim quando o evangelho do reino estiver espalhado sobre toda a terra, ou seja, quando todos estivermos evangelizados, transformados. Fim de uma era. Ok, moral, virtuoso. Mas quando será isso? Vejamos o versículo 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Olha que interessante. Quando vai acontecer essa transformação? Tem uma data? Não. Por que não tem uma data? Porque depende da disposição das pessoas, depende da atitude das pessoas, do melhoramento das pessoas. Então, veja o que diz o versículo 17. O dia e a hora, olha o versículo, quem está dizendo isso é Jesus. O dia e a hora ninguém sabe. E aí ele vem colocando esse ninguém. Nem os anjos do céu, nem o Filho, somente meu Pai. Meu Pai. Já falamos aqui dos pronomes possessivos que Jesus utilizava para se referir a Deus. Meu Pai, vosso Pai, Pai nosso. Ele usava 3 pronomes possessivos para se referir a Deus. Ora ele dizia meu Pai, ora ele dizia vosso Pai, ora ele dizia Pai nosso. Meu Pai é como Jesus entende Deus. Vosso Pai é como nós entendemos Deus. Nosso Pai é que, independentemente dos entendimentos, o Deus é o mesmo. Mas, quando coloca meu Pai, Jesus está dizendo, só Ele, Deus no conceito de Jesus, é que sabe. Porque só Deus é onisciente. E essa resposta, vou pegar aqui, vou utilizar esse mesmo livro dos Espíritos que eu estou utilizando. Esse versículo 36 do capítulo 24 é o que está na última questão do livro dos Espíritos, na questão 1019 do livro dos Espíritos. Vejamos o que diz aqui na questão do livro dos Espíritos, na última questão do livro dos Espíritos. O reinado do bem poderá implantar-se algum dia na Terra? Em outras palavras, quando é que vai chegar esse fim do versículo 14 do capítulo 24, esse fim da nova era? Melhor dizendo, esse início de uma nova era, esse início desse fim desse mundo provacional. E aqui, então, é a mesma pergunta. O reino do bem poderá um dia implantar-se na terra? E vem a resposta. O bem reinará na terra quando entre os espíritos que vêm habitar, os bons predominarem. Porque então farão aqui reine amor, a justiça, a fonte do bem e da felicidade. Vejamos a forma que se coloca temporal. Quando aqui vierem habitar. Quando? É um quando. Não há uma data. E depois segue. É muito belíssima, é bela essa resposta, não vou analisá-la com profundidade, vamos deixar para depois. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá sobre a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, os maus, só a deixarão quando o homem tiver banido daí o orgulho e o egoísmo. Então, quando que acabará essa estrutura do mal? Quando for abolido o orgulho e o egoísmo. E quando será abolido, ou serão abolidos o orgulho e o egoísmo? Quando forem. Quando nossas atitudes mudarem. E aí seguem. Aproximai-vos do momento que se dará essa transformação. Momento, não data. Momento. Momento é um conjunto de datas. Momento é um conjunto de períodos. Aproximai-vos do momento em que se dará a transformação da humanidade, transformação que foi predita e sua chegada é acelerada por todos os homens que auxiliam o progresso. Vejamos a mudança agora, como vai dar. Ela se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores que constituirão na Terra uma geração nova. Então, prestemos atenção nessa frase agora. Então,
os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentam deter a marcha das coisas serão dela excluídos, pois viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Vejamos como se dá o processo, a morte. Olha a frase, olhemos a frase, ou escutemos a leitura, vejamos. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia. Não é de uma vez só. De uma vez só ceifa-se a morte, a morte ceifa todos os maus de uma vez. Não, dia a dia isso acontece. Desencarna um mal, não volta. Desencarna um mal que dá para poder melhorar, volta. Desencarna um mal que não vai melhorar, não volta, vai para outro campo, para outro orbe, para outro mundo. É muito serena essa transformação, é muito tranquila. Aqui os espíritos deixam claro, e para que tantas especulações apocalípticas em cima de uma frase tão clara? E então, as almas dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, delas serão excluídos da terra. Dia a dia, naturalmente. Desencarna aqui, vai embora, não volta. Desencarna, volta. O outro não vai voltar porque esse vai prejudicar a marcha evolutiva. E assim gradativamente as coisas vão acontecendo, numa substituição gradual. E nessa substituição gradual ou gradativa vai se dando o chamado momento. E aí a transformação se faz. Daí o versículo 36 do capítulo 24 do Evangelho de Mateus deixa claro isso, Jesus dizendo: o dia e a hora em que essas coisas ocorrerão, ninguém o sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho. Somente meu Pai, dizia ele. Nem o Filho, na simbologia do Cristo, Filho, ele. Nem ele diria. Porque depende de nós. Então, vai acontecendo naturalmente. Muitos que desencarnam, retornam mesmo, mesmo vamos usar o termo dos espíritos, sendo maus. Mas alguns não. Aqueles reticentes, recalcitrantes, não retornam. Por que não retornam? Porque, vejamos, vou voltar à questão. Por que não retornam? Porque abalariam a estrutura, prejudicariam a evolução. Vejam aqui o que diz os espíritos, olhemos. Então os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentam deter a marcha das coisas serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, as pessoas de bem, cuja felicidade perturbariam. E segue a frase: irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, onde poderão trabalhar pelo seu próprio adiantamento, e ao mesmo tempo pelo progresso de seus irmãos mais atrasados. E aqui eu acho interessantíssimo, porque os espíritos, várias vezes, nas respostas, eles nos remetem ao Velho Testamento. Eles nos remetem às simbologias do Velho Testamento. Eles nos remetem até mesmo às parábolas do Velho Testamento. E nessa resposta eles fazem isso. Eles nos remetem à parábola da criação lá no Gênesis. Diz aqui: não percebeis nessa exclusão de espíritos da terra transformada a sublime alegoria do paraíso perdido? E na vinda do homem para a terra em semelhantes condições, trazendo em si o germe de suas paixões e os vestígios da sua inferioridade primitiva, a alegoria não menos sublime do pecado original? Então eles nos levam muitas vezes ao Velho Testamento, e quantos dizem que é para esquecer isso? Não se deve estudar o Velho Testamento. É como se dissesse, não se deve estudar aquilo que nos faz entender melhor as coisas. Desde que olhemos com os olhos e as lupas necessárias para separar fato de símbolo. A simbologia da razão. E aqui os espíritos fizeram isso, eles fazem a mesma coisa na questão 122 do Livro dos Espíritos, nos mandando a entender as alegorias. Então percebamos que estamos nesse momento, e já estou até caminhando aqui, vejo que está quase dando 1 hora, por causa do nosso Instagram, que é limitado a 60 minutos. Então nós temos que perceber que nessa questão 737, que fala desses flagelos destruidores, me desculpem, a voz vai ficando difícil, e eu até sou um pouco mal educado com voz,
Eu abuso um pouquinho, desculpe. Um tempo atrás tive que fazer uma cirurgia nas cordas vocais e estou vendo que se eu não der um jeito de me reeducar, eu vou ter que fazer de novo. Então nós temos que perceber e separar com olhos espirituais, com olhos da espiritualidade, a adversidade física, a adversidade, por assim dizer, do mundo corporal, e olhar com a ideia transcendente das consequências espirituais. E perceber que tudo isso está na nossa programação reencarnatória. E que não precisamos ficar indicando datas para as coisas. Porque todas as datas que nós indicarmos, estaremos ferindo uma condição natural da evolução, o livre-arbítrio. Porque se der uma data, vai dizer o seguinte: até lá, bem, daqui para frente você não tem mais escolha. E não é assim que as coisas funcionam. Eu tenho outras escolhas, eu posso redirecionar-me. Mas há uma regra, por assim dizer, melhor dizendo, há um mecanismo. Qual o mecanismo? A própria desencarnação natural do dia a dia, que vai repondo, vai reorganizando. E aí, naturalmente, as coisas vão se ajustando. Então, vamos ler novamente a pergunta e a resposta com o olhar espiritual. Com esse olhar do não quando, não dia, não hora. Com esse olhar que enxerga mais do que o problema e busca no problema a solução. Com esse olhar que nos permite avançar justamente por causa das adversidades. Isso que nós estamos fazendo agora, essa live, quantas outras só estão sendo feitas porque estamos num processo de isolamento e fizemos um avanço em comunicação social, utilizando-nos de ferramentas que muitos de nós sequer conhecíamos. Ferramentas como essa da live, ferramentas outras, Zoom, Hangout, Google Meet e aí vai. Ou seja, quanto nós aprendemos a utilizar? E eu digo a vocês, isso não vai passar agora. Quando retornarmos à convivência presencial, física, continuaremos com essas ferramentas de teleconferências, de palestras. Por quê? Porque elas foram boas. Talvez nós levaríamos décadas para começar a utilizar isso. Mas em função dessa situação adversa, nós avançamos nesse aspecto de tecnologia. E quando avançamos, não há retrogradação, continuaremos utilizando-as, sem caminharmos para a frieza do distanciamento. Teremos os dois pontos. Aqui quantas pessoas que eu não conheceria e quantas pessoas não me conheceriam, porque não conseguiria ir à cidade, as pessoas não conseguiriam vir à cidade onde resido, aqui nas Minas Gerais. Mas isso tudo nos permitiu assim fazer. Então nós podemos criar a partir das próprias crises pelas quais passamos. Que Emmanuel dizia, é a crise que decide o futuro, ou que define o futuro. Emmanuel nos fala isso lá no livro A Caminho da Luz. É a crise que define o futuro. Porque é a crise que nos leva a repensar e agir. E agora não vamos falar em revolução somente tecnológica, vamos falar em revolução interior. Porque a hora que retornarmos à convivência natural, a convivência presencial, porque estamos em convivência, sim, virtual, quando voltarmos, que não sejamos os mesmos. Para que não cantemos aquela frase de uma música que diz, ainda somos os mesmos. Não, não. Tentemos não ser os mesmos. Tentemos não ter as mesmas atitudes, nem os mesmos sentimentos, quando não boas, quando não bons. Que mantenhamos nossas boas atitudes, mas que renovemos aquelas que não são boas. E tivemos, ou melhor dizendo, temos, nesse momento pelo qual passamos, uma oportunidade de fazer boas reflexões conosco mesmos. Que o isolamento seja um recolhimento pessoal, interior, para refletirmos mais. E voltando então nesse contexto de flagelos, bem corrigido pelos Espíritos, leiamos a pergunta e a resposta e perceberemos um novo entendimento para essa pergunta. Com que fim Deus castiga a humanidade por meio de flagelos destruidores?
para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem mais um degrau na escala de perfeição? É preciso que se veja o objetivo para se poder apreciar os resultados. Como os julgais somente pelo vosso ponto de vista pessoal, dai-lhes o nome de flagelos, em virtude do prejuízo que vos causam. No entanto, muitas vezes esses transtornos são necessários para que mais depressa se chegue a uma ordem melhor de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Assim, nós encerramos esse tópico da nossa conversa. Desculpe-me, fiquei somente numa questão, quase 60 minutos falando só de uma questão do Livro dos Espíritos. Me desculpe, não gostaria de ter sido prolixo, talvez, como fui, mas eu entendo que nós precisaríamos debulhar melhor essa questão. Fazer uma incursão lá em Emmanuel, na questão 250 do Consolador, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, no versículo 36 em especial, no versículo 14 também, para que nós pudéssemos perceber o quanto nós temos olhares rasos para as coisas profundas. E as adversidades, os aspas, flagelos destruidores, são coisas profundas, que para entendê-las não podemos olhar com olhares rasos. Precisamos mergulhar na reflexão com os olhares na própria profundidade. Amanhã nós teremos a sequência da live. Vou tentar não ficar só numa questão, vamos ver se conseguimos avançar. Amanhã teremos nova live às 9h30, né, o horário da manhã, conforme havia postado, né, hoje às 15 horas e amanhã, domingo, às 9h30. Faço o convite a todos vocês, se puderem estarmos presentes, estarmos aqui novamente, amanhã às 9h30, para conversarmos da sequência a essas questões dos flagelos destruidores, que ainda temos muita coisa até encerrar essa lei de destruição, né? Esse tópico, tá? Muito obrigado mais uma vez pelo carinho de vocês, muito obrigado pela atenção de vocês. Desculpe por não citar aqui todas as pessoas, não responder algumas perguntas, porque passa muito rápido, ou passam muito rapidamente essas letrinhas aqui, tanto no Facebook quanto no Instagram. E aí eu não consigo acompanhar todas elas na velocidade que elas passam. Acho que a idade já não está ajudando para isso mais não. Então, de certa forma, eu tento, mas se não conseguir responder a todos, ou não citar a todos, me desculpem, não é por menosprezo, é por incapacidade minha mesmo. E assim, então, encerramos. Boa tarde para todos vocês. Bom sábado e, se Deus quiser, mineiramente falando, se Deus quiser, amanhã, 9h30, nos encontraremos aqui para seguir com esse estudo. Deus abençoe a cada um. Muito obrigado, de coração, muito obrigado.